Momento da Palavra e Oração. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, irmãs e ouvintes da Palavra de Deus. É com muita alegria que nós estaremos ministrando mais uma porção da Palavra de Deus que nos traz vida, que nos traz paz, que nos traz alegria. A Palavra de Deus é como uma bússola que nos orienta para nos levar num caminho de bênção, num caminho de vitória. Eu quero dar continuidade sobre os milagres que Jesus realizou. É claro que se a gente analisar, foi no seu ministério terreno, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se todos os livros realmente fossem escritos daquilo que Jesus fez, não caberiam. E aqui a primeira multiplicação dos pães. Mateus capítulo 14 e o versículo 13 até o versículo de número 21. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo-o, o povo seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é necessário que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mo. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Então, partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se. Ainda levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Queridos, são coisas extraordinárias que Jesus realizou no seu ministério terreno. Se a gente analisar no contexto realmente do nosso sentimento, das nossas emoções, nós tínhamos que dar uma guinada, nós tínhamos realmente que dar uma, como se diz, uma levantada e acreditar no sobrenatural. Acreditar realmente que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Os mesmos milagres que ele fez no seu ministério terreno, ele continua fazendo. Ele não só multiplicou pães e peixes, ele curou os leprosos, ele levantou realmente as pessoas que estavam caídas, ele fortaleceu os fracos, ele fez milagres de ressurreição, ele realmente fez coisas maravilhosas. E isto realmente aqui, que realmente a primeira multiplicação dos pães, pelo sentimento humano, como é que poucos pãezinhos, querido, vai multiplicar, vai realmente ali alimentar uma multidão? Mas Jesus, ele faz isso. Eu não sei, querido, talvez você esteja preocupado o que você vai comer, talvez você esteja preocupado realmente o que vai ser da tua despensa, talvez você esteja preocupado. Não. A única preocupação que você tenha é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas ele vai acrescentar. Creia que no momento certo, querido, Deus ele vai trazer a suficiência. Ah, irmão João, será? Não é será não. Olha o que diz: e Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. O povo, aonde Jesus estava, eles iam. É claro que muitos iam para pegar no contrapé, para acusá-los. Muitos iam realmente por questão do pães e peixe. Muitos iam realmente ali só para ver como é que é. Muitos iam realmente ali
para realmente ali curiosidade, mas muitos iam para receber a bênção, receber o milagre, acreditando que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Senhor, que Jesus tinha poder, que Jesus tinha virtude, que Jesus manifestava a sua glória e algo acontecia. E aqui, e Jesus saindo viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Jesus, ele tem compaixão, querido. Será que ele não continua com compaixão pessoas que estão desenganadas pela medicina, pessoas que estão com câncer, pessoas que estão com lepra, pessoas que estão na depressão, pessoas que estão realmente numa UTI? É claro, mas muitas vezes a gente confia no médico. Não estou dizendo que a gente deve desprezar a medicina. A gente confia muitas vezes num comprimido, a gente confia muitas vezes realmente ali num remédio caseiro. Mas eu quero dizer para você, o principal de tudo é acreditar no sobrenatural de Deus, é acreditar no poder de Jesus Cristo, é acreditar que Ele tem poder sobre a morte e o inferno. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Rosa de Saron, Rei dos reis, Senhor dos senhores, médico dos médicos, raiz de Davi, resplandecente estrela da manhã. E é o cabeça da igreja, é a porta, o sumo pastor, pão vivo que desceu do céu, água que mata a sede eternamente, lírio dos vales, aquele que tem as chaves da morte e do inferno. É o cabeça da igreja, é aquele que tem condições de mudar o histórico da vida do ser humano. E aqui, e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Queridos, a multidão não tinha como voltar e não tinha alimento, muitas vezes não tinham dinheiro. Os discípulos estavam preocupados, sim, mas olha o que Jesus respondeu. E olha o que Jesus respondeu. Jesus, porém, lhes disse: não é necessário que vão, dar-lhe voz de comer. Dar-lhe voz de comer. Olha o que diz. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes. Presta atenção: 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Não era mais do que isso, mas você vai ver o que aconteceu. E erguendo os olhos ao céu, os abençoou, os pães. Então, partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Cortava, multiplicava. Cortava, multiplicava. Entregava, multiplicava. Multidão comia, multiplicava. É a mesma coisa que aconteceu com o azeite da viúva, enchendo, 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 até quando acabou as vasilhas, enchendo, enchendo, enchendo. E aqui, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Então, partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se. E ainda levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Querido, Deus é um Deus da multiplicação. Deus é um Deus da multiplicação. Por que você está aí? O que vai ser de mim? O que nós vamos comer? O que vai ser para mim colocar na mesa com meus filhos? É isso que você está fazendo? É isso? E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. A história diz o seguinte: entre mulheres e crianças,
adultos, mulheres e crianças, aproximadamente mais de 15 mil pessoas se alimentaram. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Eles ficaram enfastiados, eles ficaram realmente cheios de pão, peixe, mas ele ainda realmente está dizendo: guarda agora, sobrou, guarde agora esses pães e peixes. E ainda guardou, querido. Eu quero dizer para você: Deus é um Deus de multiplicação, Deus é um Deus de milagre, um Deus de prodígio, um Deus de maravilha. Oh, meu Deus! E os que comeram foram quase 5 mil homens, além das mulheres e crianças. Pai, eu quero te glorificar, Pai. Só te glorificar agora. Quero te louvar, porque o Senhor está no controle de tudo. O Senhor é um Deus soberano, eterno, sublime, exaltado. Tudo que existe vem de ti, Pai. A água que respiramos, a comida que comemos, a roupa que vestimos, a casa que moramos, se nós temos realmente um cérebro, se nós temos realmente órgãos internos, se nós temos tudo realmente, a estrutura dos nossos ossos, dos nervos, dos músculos, nós devemos a ti, Pai. E nós sabemos também que tu és dono do ouro, dono da prata, do diamante, das pérolas preciosas, dos animais do campo, das alimárias sobre milhares de montanhas. Tu és realmente aquele que está realmente, Deus, o dono dos passarinhos, dos animais, de tudo, Pai. E eu sei que o Senhor está no controle da minha vida, na vida de cada um que compartilha conosco esta mensagem, e que algo extraordinário, Pai, eu tenho certeza, ó Deus, que neste dia vai acontecer cura, vai acontecer libertação, porque Jesus, além de multiplicar os pães e os peixes, meu Deus, Ele curou também as pessoas que estavam enfermas, Pai, antes de fazer o milagre, Pai, da multiplicação dos pães e dos peixes. E eu quero te louvar e bendizer o teu grande e poderoso nome, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. A primeira multiplicação dos pães. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para o lugar deserto apartado. E sabendo-o, o povo seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é necessário que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Então, partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se. Ainda levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5 mil homens, além das mulheres e crianças. Deus os abençoe. Fica na paz do Senhor.